Passaremos a palavra para a representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância no Brasil, doutora Cristina Albuquerque. Doutora Cristina, com a palavra. Muito obrigada. Na verdade, eu sou coordenadora de saúde do Unicef no Brasil e estou representando, nesse momento, a nossa representante, Florence Bauer. Eu quero cumprimentar as autoridades aqui presentes e na pessoa do senhor ministro, e também cumprimentar a nossa agência irmã, a OPAS, né, a doutora Socorro Gross, mas quebrando o protocolo, eu não posso deixar de manifestar minha admiração, meu agradecimento ao João Aprígio, tá? Essa pessoa que vem lutando há anos com esse tema e, para mim, é o meu guru, né? Quando se fala em leite materno no Brasil, mais banco de leite humano. Eu gostaria de começar dizendo e reafirmando que o aleitamento materno está no DNA do Unicef, globalmente, né? E nós vemos acompanhando, em termos globais, e é claro, o Unicef no Brasil, essa evolução do aleitamento materno e também, consequentemente, da doação de leite humano no Brasil, né? Nós tivemos recentemente o lançamento, digamos assim, de uma pesquisa nacional do ENANI, né, que trouxe os novos dados sobre o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses no Brasil e também o aleitamento até os 4 meses. É uma boa notícia, porque houve evolução, né? Mas é claro que precisamos melhorar ainda mais, né? E principalmente no contexto dessa pandemia. O aleitamento materno já foi mais do que discutido, eu não vou entrar nos benefícios, né? Os senhores e senhoras são expertos nisso, mas chamar a atenção realmente para a situação que nós estamos vivendo. O Unicef, o ano passado, no Brasil, fez um estudo com o Instituto Ibope sobre o impacto secundário da Covid na infância e na adolescência, né? E o que a gente viu é exatamente um profundo empobrecimento e a vulnerabilidade das famílias mais pobres, né? Das classes C e D. E isso, é claro, traz uma repercussão enorme na questão da segurança alimentar das crianças, né? Antes a gente estava trabalhando muito aqui no Brasil com a pandemia do excesso de peso e da obesidade, que a gente sabe que o aleitamento materno tem um impacto positivo também, né, em doenças crônicas não transmissíveis. Mas agora estamos num momento crucial de ver famílias, e o maior número de famílias, faltando alimentos, né, em situação de insegurança alimentar, principalmente as famílias com crianças, né, sem ter, em algum momento, dinheiro para comprar comida. E o aleitamento materno, nesse momento, é uma situação extremamente estratégica, essencial, né? Para todas as mulheres e famílias e bebês, principalmente para essas mais vulneráveis, porque o leite materno, além de tudo que já sabemos, ele é de graça, ele é perfeito, né? Então, é importante que a gente continue avançando na questão do aleitamento materno exclusivo, né, da alimentação complementar saudável, sabendo que pesquisas de 2018 nos dá uma amostra do avanço e do enriquecimento da indústria de substitutos e fórmulas
com relação ao leite, né, de formulações lácteas, que em 2018 foi em cerca de 61 bilhões em vendas desses produtos substitutivos que não substituem. Então, é um desafio enorme, né? Essa rede que nós temos a nível internacional, ela é estratégica, importante. Vamos ter os 40 anos do código, né? Que aqui no Brasil temos também a NBCAL e sua regulamentação, que é um instrumento muito importante para regulamentar a agressividade, digamos assim, da publicidade e da ação das indústrias que tentam substituir cada vez mais o leite materno, né? O leite humano. E essas pressões comerciais nas famílias. Isso é um capítulo à parte. Aqui no Brasil, eu quero também cumprimentar, sei que deve estar aí, o pessoal do IBFA, sobre o monitoramento do Decode, da NBCAL, e um monitoramento mais incisivo. A gente precisa um envolvimento maior por parte dos diversos níveis de governo, para que, de fato, a gente possa fazer valer tanto o Decode como a sua regulamentação aqui no Brasil, através da NBCAL. Eu estava também aqui observando uma publicação maravilhosa de dados, né, sobre os bancos de leite brasileiros, bancos de leite humanos no Brasil, e vendo de 2000 a 2019 um incremento enorme, né, de doadoras de leite coletado. Mas ainda é muito espaço para a gente avançar nisso, né? Temos no Brasil, em 2019, 2.849.000 nascidos vivos no Brasil e cerca de 53.600 mortes no período neonatal. Então, nós temos não só que avançar nessa sensibilização para a doação do leite, do aleitamento, é claro, porque sem o aleitamento não há doação, e também envolver não só as mulheres, né? A gente, aqui no Unicef, está trabalhando cada vez mais o conceito de parentalidade, né? Doutora Então, Cristina, também, com licença, o seu tempo. Então, eu faço esse apelo que a gente comece a envolver mais as famílias nessa questão do aleitamento e também da doação. Muitas famílias passando fome. Com relação a isso, as doações solidárias vai e dou 1 quilo de arroz e feijão, mas o leite materno não se encontra em prateleiras de supermercado. Então, deixo aqui minha mensagem, parabenizando a todos e muito feliz de estar aqui nesse momento. Obrigada. Muitíssimo obrigada, doutora Cristina. Pedimos desculpas, pois necessitamos mexer na ordem dos componentes neste momento por uma questão de agenda. Portanto, neste momento, passaremos a palavra para o diretor da Agência Brasileira de Cooperação, o senhor embaixador Rui Pereira. Senhor embaixador, com a palavra. Muito obrigado e boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. É uma honra participar desta cerimônia de encerramento do Fórum Internacional de Cooperação Técnica e fazê-lo justamente em comemoração ao Dia Mundial da Doação de Leite Humano, que é hoje, e também dar uma saudação e um viva muito entusiasmado à campanha oficial brasileira de doação de leite materno 2021, que começa também hoje. Saúdo muito especialmente o Ministério da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga. Saúdo também a todas as pessoas que nos acompanham virtualmente, mundo afora,
E quero deixar constância de um cumprimento emocionado e muito especial a todas as doadoras de leite humano que salvam vidas todos os dias com esse gesto de infinito amor, de enorme compromisso social e pessoal, que é a doação de alimento e de saúde a quem mais precisa, ainda no início da vida. Senhoras e senhores, cabe constatar que a participação de representantes de cerca de 30 países neste evento reflete a importância que a iniciativa de implantação de bancos de leite humano assume, em especial à sombra dessa muito trágica e persistente situação de pandemia, sem precedentes na história moderna, que aflige a humanidade inteira e também o nosso país. Os desafios que ainda divisamos no horizonte nos convidam a refletir sobre a importância da cooperação internacional frente a grandes catástrofes, a exemplo das emergências sanitárias de alcance global. O fortalecimento dos nossos sistemas nacionais de saúde, e aqui cabe saudar com ênfase no Brasil o SUS, o Sistema Único de Saúde, mais agora do que nunca, deve ser uma prioridade da agenda de cooperação técnica internacional nos âmbitos multilateral e bilateral. Em seu discurso de posse, permitam-me recordar, o ministro de Estado das Relações Exteriores, embaixador Carlos Alberto Franco França, sublinhou a saúde no conjunto das 3 urgências que a política externa brasileira ora enfrenta: a urgência da pandemia, a urgência da economia e a urgência do desenvolvimento sustentável. Essa pauta foi ressaltada pelo chanceler brasileiro em suas exposições recentes no Senado Federal e na Câmara dos Deputados, no cerne do que anunciou como diplomacia da saúde, com que expressou o seu engajamento pessoal. Senhoras e senhores, a Agência Brasileira de Cooperação, que tenho a honra de dirigir, é a instância do Governo Federal do Brasil responsável por coordenar, negociar, aprovar, implementar, acompanhar e avaliar, em âmbito nacional, a cooperação técnica para o desenvolvimento e a cooperação humanitária internacional do Brasil, que contempla doações de alimentos, medicamentos e de outros itens essenciais para auxiliar países e populações em situação de desastres ambientais, estados de calamidade pública, conflitos armados ou qualquer outra emergência grave de origem natural ou antropogênica. Cabe, nesse momento, fazer uma referência muito especial ao Ministério da Saúde, que, por meio de uma parceria estreita, dinâmica com a Agência Brasileira de Cooperação, portanto, com o Ministério das Relações Exteriores, permite essa atuação destacada do Brasil no campo da cooperação humanitária internacional. Muito obrigado, ministro Queiroga, que nos acompanha. A cooperação técnica é um poderoso instrumento para a promoção do desenvolvimento socioeconômico, com o recurso ao fortalecimento de capacidades locais por meio da formação de recursos humanos e do compartilhamento de saberes e de experiências entre os povos, os países e os organismos e entidades internacionais. Permitam-me destacar o importantíssimo papel das entidades cooperantes brasileiras, públicas e privadas, todas centros de excelência nas suas respectivas atividades, como é o caso do Ministério da Saúde e como é também o caso da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Acredito que as experiências por elas partilhadas no exterior, através dos projetos de cooperação técnica internacional, têm contribuído para identificar problemas e construir soluções inovadoras, comuns, entre o Brasil e os países parceiros, com o apoio de organismos internacionais, como é o caso da OPAS e do Unicef aqui presentes, e de outros integrantes do sistema das Nações Unidas. Aliás, peço à senhora Socorro Gross Galiano que adiante a senhora Silvia Hux Delbo, que acaba de chegar ao país para assumir suas novas funções de coordenadora residente do Sistema das Nações Unidas, minhas melhores saudações e boas-vindas. Um belo e emblemático exemplo da cooperação internacional, senhoras e senhores, é a cooperação desenvolvida pelo Brasil na área de bancos de leite humano. Fruto de ação integrada entre a Fiocruz, o Ministério da Saúde do Brasil e a Agência Brasileira de Cooperação, essa tecnologia de baixo custo operacional, de elevado nível de rigor técnico
e de grande, amplo e muito positivo impacto social, já foi compartilhada com 23 países da América do Sul, América Central, Europa e África. É iniciativa de sucesso, reconhecida pelas Nações Unidas como um exemplo exitoso de cooperação Sul-Sul, dado o seu destacado papel na prevenção de mortes entre recém-nascidos. Graças às suas bondades, expandiu-se rapidamente por todos os continentes, resultando na criação do que hoje temos, a Rede Global de Bancos de Leite Humano. Essa cooperação constitui não somente uma ação estratégica para o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, relacionados diretamente à saúde, mas também um reforço para a segurança alimentar e para a redução de todas as formas de desnutrição. A rede global incide, assim, positiva e poderosamente, porque precocemente, na saúde global. A Rede Global de Bancos de Leite Humano, por suas características e destacados resultados, é exemplo concreto da vigência e do rigor dos princípios que regem a cooperação internacional do Brasil. E anuncio solidariedade, princípio este com enorme destaque na situação atual da humanidade, horizontalidade, benefício mútuo, apropriação pelos próprios desenvolvedores, respeito pela soberania nacional e não interferência nos assuntos internos dos países envolvidos. A rede global é, assim, pedra fundamental na articulação de Estados em prol da saúde global e do desenvolvimento sustentável. Este evento nos reuniu sob a pergunta de que mais podemos fazer. No caso da Rede Global de Bancos de Leite Humano, entendo, devemos fazer mais do mesmo. Já disse isto aqui no evento. Mais do que nos trouxe até aqui, quase 80 anos depois de começarmos esse projeto aqui no Brasil, com o lançamento do primeiro banco de leite humano em 1943. De parte da ABC, renovo o compromisso de que continuaremos a construir soluções inovadoras para as dificuldades enormes que marcam esse momento desafiador para todos nós e sem precedentes que estamos atravessando junto com os nossos valiosos parceiros. Isso inclui, e o digo com satisfação, orgulho e reconhecimento, o Ministério da Saúde do Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz e a Organização Mundial da Saúde, por intermédio da mais que centenária e precursora Organização Pan-Americana da Saúde, aqui presente. Muito obrigado a todas e a todos pela sua atenção e paciência. Obrigado. Neste momento, passamos a palavra para a representante da Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, doutora Socorro Gross. Doutora Socorro, com a palavra. Boa tarde a todas e todos. Cumprimento ao Ministro de Saúde, Dr. Marcelo Quiroga, ao presidente da Agência Brasileira de Cooperação de Brasil, o embaixador Rui Pereira, a nossa presidenta da Fundação Oswaldo Cruz, Fundação Centenária, a doutora Anícia Trinidad, e a da senhora Cristina Albuquerque, de nossa agência irmã de cooperação UNICEF. Para nós é uma honra participar do encerramento desse fórum que contou com tão importantes discussões e troca de experiências inovadoras. Principalmente hoje, data em que comemoramos o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Espero que, assim como nós, vocês possam sair deste evento com novos conhecimentos e com as energias recarregadas para podermos continuar com esta linda tarefa de promover e proteger o aleitamento materno em todas as partes do mundo. Essa é nossa missão e nada, nem mesmo uma pandemia de proporções como esta pode nos tirar de nosso caminho. Sabemos que o aleitamento materno é e será, sem dúvida, uma das intervenções mais custo-efetivas em saúde pública, a das quais nossas crianças,
as mães e os pais e as famílias têm direito. E que o direito de amamentação nos dá esperança de um futuro melhor e mais saudável para todas as crianças e comunidades do mundo. Sabemos também que temos o trabalho de garantir que nossas crianças possam amamentar, e são muitas vidas que são salvas. E por falar em trabalho que salva vidas, gostaria de agradecer e elogiar mais uma vez o empenho da equipe da Rede de Bancos de Leite Humano do Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernando Figueiras, que é liderada pelo Dr. João Aprinho Guerra de Almeida. É uma honra ter o Instituto Fernandes Figueira como centro colaborador da OPAS e da OMS. É um motivo de orgulho para nós que o primeiro centro colaborador do mundo no tema de banco de leite humano e aleitamento materno seja na nossa região das Américas e deste país, desse grandioso país como é o Brasil. Com o compromisso com a saúde e bem-estar que vocês têm, com certeza viveremos em um mundo muito melhor. De parte da OPAS, reafirmo o nosso compromisso de continuar nos dedicando a esta parceria para potencializar ainda mais os bancos de leite humano, fortalecer a cooperação técnica internacional em conjunto com a Agência Brasileira de Cooperação, elevar mais saúde aos nossos povos. Gostaria de finalizar neste Dia Mundial de Doação de Leite Humano, expressando a minha imensa gratidão e admiração para todas as mães doadoras de leite humano que salvam muitas vidas. Sem vocês, nada disto seria possível. Parabéns, muito obrigada e contem sempre com a OPAS. Boa tarde. Convidamos agora a presidente da Fundação Oswaldo Cruz, doutora Nízia Trindade. Presidente Nízia, com a palavra. Boa tarde a todas e todas. Obrigada, Virgínia, pela condução. Eu quero cumprimentar ao ministro Marcelo Queiroga, ao ministro da Saúde, ao diretor da Agência Brasileira de Cooperação, embaixador Rui Pereira, a Socorro Gross, representante da Organização Pan-Americana de Saúde no Brasil, e a Cristina Albuquerque, representando aqui o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a Unicef, instituições que se irmanam, né, nesta mesa, para saudar a todos os participantes do Fórum de Cooperação Técnica Internacional em Doação de Leite Humano, com o objetivo de pensar as lições aprendidas durante a pandemia de Covid-19. É uma grande satisfação estar aqui neste momento de tantas apreensões, né, num cenário inédito, como bem colocou o embaixador Rui Pereira, e trazer a palavra da Fiocruz como instituição em que está o Instituto Nacional de Saúde da Criança, da Mulher e do Adolescente, que hoje, com muito orgulho, né, sediamos esse centro colaborador em amamentação e alimentação pelo leite humano, como bem colocou a doutora Socorro Gross. É um motivo de muita satisfação, de reforço de um compromisso em que eu queria agradecer a todos os participantes dessa rede, na pessoa de João Aprígio, que não só um amigo, mas, como bem disse Cristina Albuquerque, é alguém que simboliza, né, que é a grande liderança desse trabalho em rede. E é liderança porque sabe que este trabalho só é possível em rede, né? E essa sempre tem sido a visão da Fiocruz como Instituto de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. Em poucas palavras, eu quero agradecer a todas as doadoras de leite humano, né? Eu acho que esse momento é um momento de agradecimento,
principalmente em tempos difíceis. Sabemos que em tempos de pandemia, outras ações de saúde ficam mais difíceis de serem realizadas e, portanto, é mais uma razão para louvarmos a realização desse fórum, e não só o fórum, todo o trabalho realizado. O leite humano, como muito bem tem sido colocado, e ouço sempre João Aprígio nos lembrar disso, é a primeira vacina que a criança recebe. Então, nesses tempos em que estamos dedicados à vacina e imunização, que nos permitirá superar essa grave crise sanitária, econômica, social, humanitária, lembrar sempre, né, do leite humano como essa vacina essencial para a humanidade, a primeira vacina. E lembrar também aqui o papel que todo o trabalho da rede de bancos de leite humano tem tido na redução da mortalidade infantil, nos objetivos da Agenda 2030. Por isso, também é especial realizar um evento neste momento, né, uma vez que em todo o mundo se discute a possibilidade de retrocessos no alcance dos objetivos dessa agenda pelos impactos da pandemia. Então, que reforcemos essa agenda, é muito importante a presença das instituições representadas nessa abertura e de todos, né, os que colaboraram com soluções, representantes de instituições e da academia de 30 países que compuseram nesses 3 dias, né, um elenco de reflexões e de propostas para que nós possamos seguir neste caminho. Um dos caminhos mais profícuos da cooperação internacional do Brasil. E, felizmente, eu tive uma das grandes satisfações de ir a Moçambique, né, e ver o impacto desse projeto, de ir a Angola, né, a sua capital, Luanda, e ver a implantação do Banco de Leite Humano, além de todo o trabalho realizado na América Latina e também na Europa, né, porque é um trabalho que deve ser avançado em todo o mundo, e muitas vezes nossos países são exemplos até do que devem fazer os países mais desenvolvidos. Então, com essas palavras, eu quero deixar aqui minha saudação, meu abraço, reiterar o compromisso de sempre da Fiocruz com esta importante agenda e esta importante renda, e essa importante rede de trabalho e de cooperação internacional. Muito obrigada. Neste momento, convidamos o excelentíssimo senhor ministro da Saúde, Dr. Marcelo Queiroga. Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar o embaixador Rui Pereira, da Agência Brasileira de Cooperação, a doutora Socorro Gross, representante da OPAS-OMS no Brasil, a senhora Cristina Albuquerque, coordenadora de saúde e representante da Unicef no Brasil, a doutora Nízia Trindade, presidente da nossa Fundação Oswaldo Cruz, o doutor João Aprígio, coordenador da rede de bancos de leite humano, os senhores representantes dos demais países, meus amigos e minhas amigas. Esse é um dia muito importante e o Ministério da Saúde do Brasil apoia essa iniciativa de maneira muito determinada. O aleitamento materno em si já é um ato de amor. A doação do leite materno é um ato de amor redobrado. Então, a todas as mães que doam os seus leites para ajudar aquelas crianças que mais precisam, o meu cumprimento, o meu reconhecimento e a nossa palavra, em nome do Ministério da Saúde, de estímulo. É necessário que todos nós nos unamos para, além de reconhecer essa iniciativa, também estimular para que ela possa ser cada vez mais ampliada. É fundamental para a saúde das nossas crianças, e quem investe na criança, investe no futuro. Não há a menor dúvida.
Então, é por isso que o Ministério da Saúde, e aqui eu peço a atenção dos senhores para um vídeo da nossa campanha que incentiva o ato da doação do leite materno. Por favor, pode exibir o vídeo. Carta aberta de mãe para mãe. Ser mãe de um bebê é também conhecer um amor incondicional. É ter sono leve, pálpebras pesadas. É descobrir um novo nível de cansaço, mas também de afeto. É sorrir junto, chorar junto e tirar soneca junto. É amamentar, cuidar, preocupar, suspirar e suspirar de novo, só que de outro jeito. E depois de tudo isso, mesmo durante a pandemia, ainda ajudar outras mães com bebês prematuros em UTIs neonatais e que precisam de leite materno para se recuperar. Esse agradecimento em forma de carta é para você, que doa esperança. Um grande gesto que pode salvar a vida de quem mais precisa. Se você pode, doe leite materno. Qualquer quantidade doada faz toda a diferença. Ministério da Saúde, Governo Federal. Maio é o mês das mães, e mãe é sinônimo de aleitamento materno, portanto, é sinônimo de amor, né? O dia de hoje marca o Dia Nacional e Mundial de Doação do Leite Humano. O Brasil, como já foi dito de forma reiterada aqui nesse importante simpósio, é uma referência internacional e possui uma das maiores redes de banco de leite humano do mundo. Queremos ampliar essas iniciativas. São 222 bancos de leite humano em todos os estados dessa grande nação e 220 pontos de coletas distribuídos pelo país. O número de doação de leite humano ainda é muito baixa em relação à nossa demanda. Por isso que dias como esses são muito importantes, né? De janeiro a dezembro de 2020, 229 mil litros de leite humano foram coletados. 182 mil mulheres doaram leite humano. A elas, o nosso agradecimento. 157 mil litros de leite humano foram distribuídos, 212 mil recém-nascidos foram beneficiados. Isso representa 64% da real necessidade por leite humano no Brasil. Quando comparado o volume de leite materno doado em 2020 com 2019, os dados mostram um aumento de 2,7%. Então, mesmo durante um ambiente de uma emergência sanitária internacional, da pandemia da Covid-19, nós tivemos um aumento de 2,7%. Mas é preciso avançar ainda mais. A pandemia exige que muitos esforços sejam adotados para garantir informações qualificadas sobre a segurança da doação do leite materno. O governo federal tem atuado de maneira diuturna para superar essa emergência sanitária. A prova disso é que nós já estamos entre os 4 países que mais distribuem doses de vacinas com a sua população. Mais de 90 milhões de doses de vacinas foram distribuídas desde o início da nossa campanha. E nós temos 2 instituições nacionais públicas, a Fundação Oswaldo Cruz e o Instituto Butantan, que têm capacidade de produzir vacinas, e são essas 2 instituições as principais fornecedoras de vacinas para o Programa Nacional de Imunização. O Instituto Fundação Oswaldo Cruz, já esse início desse semestre, já tem a capacidade de produzir vacinas com o IFA totalmente nacional. Isso é um compromisso com todos os brasileiros, mas é um compromisso, sobretudo, com as gestantes, né? Nós sabemos que a indicação de vacinas em gestantes é uma indicação fora do bulário, mas o governo brasileiro, o Ministério da Saúde, em parceria com CONAS e CONASEMS, entendeu que era um ponto estratégico a vacinação das gestantes, não é? E nós vamos nos empenhar
muito para que as mais de 3 milhões de gestantes do Brasil, sobretudo aquelas que tenham comorbidades, elas possam ser beneficiadas com a vacinação. E essas gestantes serão as mães que amamentarão os seus filhos e também que doarão leites para os nossos bancos de leite e, com isso, ajudando as crianças que estão hospitalizadas em UTI neonatal e contribuindo para a sua recuperação. Para estimular a doação de leite humano em benefício dos recém-nascidos prematuros e ou de baixo peso que estão internados em UTI neonatais brasileiras e não podem ser amamentadas pela própria mãe, o Ministério da Saúde lança a campanha nacional de doação de leite materno, com o slogan: "Doe leite materno, doe esperança. Um grande gesto pode salvar a vida de quem mais precisa." Por fim, eu agradeço ao Antônio Rodrigues Braga Neto e ao nosso secretário de Atenção Primária, que aqui no Ministério coordena essas ações, o Dr. Rafael Câmara de Medeiros. E agradeço os senhores pelo apoio que têm dado a essa iniciativa, tanto no Brasil como nos diversos países do mundo. Muito obrigado. Nós gostaríamos de agradecer a presença das autoridades que em muito honraram o nosso fórum nessa solenidade de encerramento. Para as considerações finais desses 3 dias de trabalho, nós convidamos agora o coordenador da Rede Global de Bancos de Leite Humano, Dr. João Aprígio Guerra de Almeida. Dr. João, com a palavra. Bom, amigas e amigos, eu acredito que, em termos de consideração final, autoridades presentes, senhor embaixador, doutora Socorro, presidente Nízia, Cristina Albuquerque, amigas e amigos de todos os países, amigos e amigas do Brasil, da rede brasileira, apenas uma palavra para terminar. Obrigado. Obrigado pelo empenho, obrigado pela ajuda, obrigado pelo apoio, obrigado pela dedicação, obrigado por transformar, né, esse grande esforço coletivo numa realidade. Nossa rede é uma rede de, acima de tudo, é uma rede de instituições, sem sombra de dúvida, mas é uma rede de pessoas que compartilham o ideal e que acreditam que, de forma coletiva, podem transformar a realidade. Muito obrigado. Obrigado, presidente Nízia, obrigado, doutora Socorro, obrigado, embaixador, obrigado, demais autoridades, obrigado, senhor ministro do Estado de Saúde. Nós sabemos da dificuldade e do volume de trabalho no momento, as questões da pandemia. E tenhamos todos um ótimo mês, bons resultados e bons frutos nas mobilizações sociais em nossos respectivos locais de trabalho, com as nossas respectivas redes dos países, das unidades federadas, dos municípios e nas nossas cidades. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Se todos pudessem, por favor, só abrir as suas câmeras para que a gente pudesse tirar aquela foto coletiva, né? Seria bastante interessante, né? Por favor. Perfeito. Obrigado, William. Paula, Virgínia, Dani, Tânia, Chester, Jonas e os demais que não poderão estar conosco aqui, porque não vai caber todo mundo nesse treino, né? Temos muitos participantes pelo YouTube, um volume enorme. É importante lembrar que tivemos, em alguns momentos do evento, 3.636 acessos pelo YouTube. 3.636 acessos, 2.000 e muitos participantes. Obrigado, Enes, por favor, mantenha sua câmera aberta. Enfim, ainda mais você e o Márcio, que participaram só dos bastidores. Vocês foram fundamentais para o êxito desse evento, né? Um abraço, muito obrigado a todos. Tenhamos uma boa semana. Fiquem bem.